Aqui a gravar e o professor vai soltar o seu cronômetro para que as aulas fiquem por volta de 30 minutos aproximadamente, os blocos. Belezinha? Então, meus caros alunos, minhas queridas alunas, nós vamos dar início agora ao nosso estudo de toxicologia. A toxicologia é um campo muito amplo na medicina legal. Na atuação como perito e na atuação também do médico legista, muitos casos, até digamos assim, mortes, estão relacionadas com o uso de drogas. Existem as drogas chamadas de lícitas, que nós vamos ver depois, e as drogas ilícitas. Normalmente, aquelas que envolvem o autor em um delito são as drogas ilícitas, que não são legais, que são proibidas de uso, de comercialização, de produção dentro do nosso país. Lembrando que algumas substâncias proibidas no país X podem ser liberadas para uso no país Y e vice-versa. Uma faca de dois legumes. Vamos ver aqui o nosso primeiro slide. Drogas que agem no sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Professor, por que sistema nervoso central? Porque nós temos também a outra parte do sistema nervoso, que é o periférico. Se você já estudou um pouquinho de anatomia, já viu um pouquinho sobre fisiologia, já viu que existem divisões. O sistema nervoso central ele tem uma grande importância. Por quê? De uma maneira geral, é no nosso sistema nervoso central que as emoções, as ações, as atitudes, né, e as, entre aspas, condutas são projetadas, são direcionadas a partir daqui que nós temos esse controle ou não das emoções. É muito comum vocês encontrarem casos de homicídios, principalmente nós vimos casos recentes em que a pessoa faz o uso de droga e depois comete um crime. A pessoa comete um crime para obtenção da droga. No nosso caso, nós temos muito o tal do tribunal do crime. O que é o tribunal do crime? Quando esses camaradas de grupos, né, ou facções criminosas julgam dados componentes do seu grupo. Julgam a morte. Dias atrás nós atendemos aqui um duplo homicídio. Os caras foram enterrados depois de terem sido alvejados, golpeados com faca, e os camaradas enterram. Normalmente aqui na minha cidade o tribunal, eu acho que acontece na sexta-feira. Sexta-feira na cidade tem julgamento. O julgamento aqui é muito mais célere, mas muito mais célere do que na justiça dos homens. Ali é um outro mundo, né? A gente diz que é o submundo. Eu já atendi alguns casos. Muitas vezes quando é uma vingança entre facções rivais, ou, né, mesmo dentro desses caras que são julgados e não comparecem ao julgamento, a morte normalmente é mais violenta, com muitos tiros, com corpos bem danificados, digamos assim. Certa vez atendi aqui um desses julgamentos com 17 tiros de pistola .40 no corpo e 4 tiros de calibre 12 no rosto. Quer dizer, do pescoço para cima não tinha mais nada. E aí, perto da família, uma situação bem punk, bem tensa. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos slides? Professor, seu slide vai passar? Vai passar. Olho na tela. Então, o sistema nervoso é o mais complexo e diferenciado do organismo, sendo o primeiro a se diferenciar embriologicamente e o último a completar o seu desenvolvimento. Então vejam que o sistema nervoso, de uma maneira geral, ele é o primeiro que começa a ser diferenciado e o último que termina. Nós temos um velho chavão, que quanto mais especializada for a célula do nosso corpo, menor é o seu grau de reprodução. Portanto, sistema nervoso, os neurônios,
são células altamente especializadas e elas se regeneram praticamente zero. Existem estudos que dizem que praticamente não se regeneram e alguns que dizem que a regeneração é desprezível. Diferente, por exemplo, da nossa célula epitelial. Nós perdemos aí milhões e milhões de células por dia e elas são repostas. As células do sistema nervoso central não são repostas. Nós não vamos trabalhar com as divisões do cérebro, fazer análise de como que é o neurônio, quais são as suas estruturas, como é que se dão as sinapses, nada disso. Isso é mais para uma aula de anatomia e fisiologia. Nós vamos ver, basicamente, a ação de substâncias, que eu vou chamar aqui, generalizando, de drogas, no sistema nervoso central. Dando início, vamos ver aqui, por exemplo, algumas coisas importantes. O sistema nervoso central, ele é alvo de diversos fármacos e drogas, normalmente tentando reduzir as complicações cerebrais causadas por distúrbios. Como assim, professor? Vamos pegar um caso de comum, uma doença, depressão. A depressão, muitas vezes, nós temos vários aspectos, o orgânico e o psicológico. Muitas vezes, o que o camarada tem para originar no seu corpo, né, para ele ter a depressão, vamos dizer assim, dar origem para a depressão, é orgânica. É a falta de produção ou déficit da produção adequada de certos neurotransmissores. Agora, nós podemos também, no caso da depressão, ter o aspecto psicológico. O camarada está fisiologicamente numa boa, mas a parte psicológica acaba por influenciar os seus pensamentos, o seu raciocínio. E é muito comum na depressão pegarmos casos de suicídio. Juridicamente falando, a causa ou a consequência mais comum de depressão no meio pericial é o suicídio. Na minha cidade a gente atende a vários casos por mês. Isso não é divulgado. Existe, digamos assim, um certo pacto com a imprensa de não se divulgar os suicídios. E nós temos um grupo onde eu trabalho com o pessoal os médicos legistas, a gente começar a dizer o seguinte: temos sim que divulgar, para que as pessoas saibam que a coisa é muito grave. A incidência é muito alta, então precisamos tomar algumas medidas. Sociedade, governos, tomarem medidas para diminuirmos essa quantidade, essa frequência de suicídios no país afora. Então nós vamos ter um medicamento, um fármaco no caso, que vai aumentar a produção, estimular a produção desses neurotransmissores, ou um outro mecanismo é que eles fiquem atuando por mais tempo na fenda sináptica. Vamos pegar um outro caso. O camarada tem convulsões. Não quer dizer necessariamente que ele seja um epilético, mas vamos pegar a seguinte situação. O epilético é aquele cara que tem convulsões de uma forma repetida, frequente. E aí nós podemos ter na epilepsia uma chance de se ter a situação de inimputabilidade. Vejam a importância de você conhecer as doenças e a situação do indivíduo para ver se ele tem não só a parte volitiva, a vontade, mas se ele tem noção, se ele está controlando as suas emoções, se ele tem noção do que ele está fazendo. Tivemos na minha cidade há alguns meses atrás um caso de um rapaz que era esquizofrênico, que não é mais, portanto, epilético, é esquizofrênico, e uma senhora caminhando, 6h30 da manhã, numa praça, aqui até perto da minha casa. Ela falou bom dia para ele, ele caminhou um pouquinho, e segundo o depoimento dele, ele estava ouvindo vozes de que aquela senhora poderia matá-lo. O que ele fez? Ele voltou, chegou perto dessa senhora, tirou uma faca de dentro da bolsa dele, deu um chute nela, ela caiu e ele deu 12 golpes e ela acabou falecendo alguns dias depois. Professor, e aí? Ele vai preso ou não vai preso? Isso tudo você tem muito bem definido em cursos de direito.
Mas nós temos também aqui a relação da toxicologia pelo álcool, pelo uso de álcool e pela situação de consumo de drogas que modifiquem o estado, vamos dizer assim, o comportamento normal do indivíduo. Por isso, a importância da toxicologia para a medicina legal, para o direito, para a justiça. O que nós temos para dizer do sistema nervoso central? Ele é nossa caixinha de comando. Ele tem a função de receber, transmitir, elaborar e armazenar informações. Ele sofre ação do meio interno e externo. E isso aqui é muito importante. Ele regula diversas funções no organismo. O que nós temos são algumas divisões do cérebro. Se você quiser compreender isso, é muito interessante. Temos, por exemplo, aqui o cerebelo, que ele comanda, por exemplo, a postura do indivíduo. Nós temos as divisões em cores aqui dos lobos occipital, que é a parte posterior, o parietal, o sulco central, o lobo frontal, o lobo temporal e a medula. Então, meus jovens, essas posições anatômicas é muito importante que você conheça, né? Frontal, temporal, occipital, tá certo? Aqui no fundinho, ó, aquela pancada quando você toma aqui perto da nuca e o cara apaga, o cara cai, porque afeta, por exemplo, o cerebelo, que coordena a parte postural do indivíduo. Temos o bulbo, que é muito importante, ele controla batimentos cardíacos, por exemplo, movimentos de respiração. E aí, alguns desses lobos que eu coloquei é para que você saiba que que o cérebro tem algumas regiões que comandam alguns dos nossos sentidos. Por exemplo, o lobo parietal, ele está relacionado com a recepção e processamento das informações sensoriais do organismo. O occipital, com a visão. Nós temos o lobo frontal superior, servindo para a tomada de decisões, solução de problemas e planejamento. E o lobo temporal, a memória, a emoção, a audição e a linguagem. Algumas pessoas sofrem traumas, sofrem acidentes que podem comprometer uma região do cérebro. E ele acaba por perder, por exemplo, alguns sentidos, algumas desses aspectos cognitivos. Como, por exemplo, pessoas que não sentem mais o sabor, pessoas que perdem parcialmente ou totalmente o olfato. Por falar nisso, né, curiosamente, olfato e sabor foram dois sentidos que acusaram a possibilidade do camarada estar contaminado com coronavírus. Daí, eles perceberam que isso era frequente em contaminados. E a pessoa que ficava com essas sensações, né, com esses sentidos prejudicados, eram orientadas a fazerem os exames para determinar se estavam ou não contaminados com o corona, o novo corona Covid-19. Professor, então esse quadro vai me dar uma noção do que nós temos para cada zona, para cada região. Temos aqui a zona de reconhecimento de objetos. Aqui, essa verdinha, essa região verdinha, área de interpretação da escrita. Aqui, próximo ao cerebelo, a área visual. A zona de memorização fica na região temporal. O olfato fica ali perto da temporal com a frontal, né? Nós temos a linguagem articulada aqui próximo. Veja que linguagem e escrita estão até relativamente próximos. O paladar aqui nessa manchinha, nessa região. Atividade psíquica. Eita, coisa bacana. Estão vendo esse verdinho aqui, ó? Esse aqui que eu estou colocando o pezinho é o lobo frontal. Ele está associado com atividade psíquica. E aí, tempos atrás, quando na sociedade surgiam pessoas que eram consideradas aí doidos, né? Existe um filme que eu recomendo, que ele é fantástico para você conhecer as doenças do sistema nervoso central, digamos assim, que chama-se Um Estranho no Ninho, com Jack Nicholson. Um filme muito antigo, mas é espetacular. Lá aparece a lobotomia,
que era uma incisão, uma técnica cirúrgica, onde se removiam os lobos temporais. E a pessoa ficava praticamente catatônica. Caras que eram muito agressivos, eles faziam a remoção, né, do lobo frontal. Portanto, a lobotomia. Lobotomia. Tomia é retirar, cortar. E aí? Imagina num acidente de carro em que você tem um impacto frontal que não venha morrer, mas você pode comprometer, por exemplo, a parte frontal. Portanto, a sua atividade psíquica. Só para vocês terem uma ideia do que significa cada um desses quadrinhos. Uma recordação de conceito. Ação das drogas nas sinapses. Professor, o que é sinapse? Nós temos a região sináptica, que é uma região de, digamos assim, junção entre dois neurônios. A informação passa de um neurônio para o outro. Nós vamos ter aqui neurônios que vão armazenar neurotransmissores dentro de vesículas. E esses neurotransmissores, eles são liberados dentro de certas condições, dentro de certos estímulos. E, se tudo estiver funcionando bacaninha, o neurotransmissor, ele age sobre o outro neurônio, que é o receptor, neurônio receptor. E aí vamos ter o desencadeamento de ações biológicas, de ações fisiológicas, de respostas em relação ao estímulo que foi provocado. O que pode acontecer? Nós vamos ter a situação em que nós podemos ter pouca quantidade do neurotransmissor no neurônio pré-sináptico. É aquele que vai descarregar o neurotransmissor que vai agir no pós-sináptico. Então, a quantidade armazenada pode ser pequena. Ou pode ser que algum problema leve ao não armazenamento. Aí você praticamente zera o estoque desse neurotransmissor. Uma outra maneira que nós podemos ter de ação, vamos dizer aqui nas sinapses, é dificultando que aquele neurotransmissor que foi lançado seja recapturado para ser novamente estocado no neurônio pré-sináptico. Ou então, bloqueando mecanismos de ação no neurônio pós-sináptico. Podemos ter vários mecanismos. E a banca pode pedir para você justamente que você tenha uma ideia de como age um fármaco ou uma droga de tal classe. De tal classe, que pode ser uma droga de abuso ou uma droga ou um fármaco, né? Lícitos, portanto. Daí, meus caros, nós dividimos as drogas em 3 grupos básicos, porque eles vão interferir no cérebro modificando a velocidade ou perturbando a atividade cerebral. Vamos ver isso com calma ainda hoje, no andamento desse nosso bloco. Então, grande parte das drogas que agem na junção entre os neurônios, conhecida como fenda sináptica. As drogas atuam principalmente na ação de substâncias químicas lançadas onde? Na fenda sináptica, conhecida como neurotransmissores. Acabei de explicar. Eles interferem na ação, bloqueando a saída do neurotransmissor. Esse processo de saída é quando o neurônio joga o neurotransmissor para fora. Então, exo para fora, citose. Ou impedindo o seu retorno ao terminal pré-sináptico. Ou seja, que ele seja, o retorno aqui a gente vai dar o nome, que ele seja recaptado. Podem agir também no terminal pós-sináptico, aumentando a sensibilidade da ação do neurotransmissor. Quando ele aumenta, a gente chama isso de agonista. E quando ele reduz a sensibilidade, ele é uma antagonista. Quer dizer o seguinte, temos lá um cara que está em excesso de transmissão, né? Excesso de transmissão numa sinapse. Como o que acontece, por exemplo, nos choques epiléticos, né? Nas crises convulsivas. Você quer, ou então o cara está muito ansioso, ele está muito ansioso. O que você tem que fazer é diminuir essa transmissão neurológica, essa transmissão na sinapse. Você vai diminuir isso, ou seja, você vai lentificar
essa ação. Você vai diminuir a atividade cerebral quando o cara está excitadaço. Por isso o ansiolítico está ali, naquela ânsia. Lítico, vai quebrar a ânsia. Ansiolítico. Sufixo lítico quer dizer quebra, né? Digamos assim. Lise, vem de lise. Plasmólise, autólise na putrefação, né? Que precede a putrefação nos processos transformativos. Eita, natologia, né? Você vê que tem um monte de coisa que está ligada entre si. O que são essas substânciazinhas que eu chamei de neurotransmissores? Neurotransmissores são substâncias, são moléculas que transmitem certas informações para os neurônios. Neurotransmissores. Então vejamos, são também conhecidos como biosinalizadores. O que elas são? Substâncias químicas fundamentais para o funcionamento normal do sistema nervoso central. E ele vai influenciar todo o organismo. Por quê? Porque o organismo, de uma maneira geral, vai receber esses estímulos do sistema nervoso central. Eita, procurando aqui. Então, segundo a literatura, alterações críticas na ação dos neurotransmissores na fenda sináptica, tanto para a quantidade quanto para o tempo de atuação, onde sempre atuação, né, a maioria pelos casos no terminal pós-sináptico, são responsáveis por alterações psíquicas, cognitivas, precursoras de transtornos psiquiátricos como a esquizofrenia, ansiedade, depressão e doenças neurológicas como convulsões, epilépticas, mal de Parkinson e Alzheimer. Basicamente, esse slide trouxe um resumo do que eu havia comentado já com vocês. Professor, o senhor falou tanto de fenda sináptica, neurônio pré-sináptico, pós-sináptico. Mostra alguma coisinha pra gente? Então eu trouxe para vocês uma imagem bem bacana. Nós temos aqui um neurônio, isso aqui é um neurônio vamos chamar assim, neurônio pré-sináptico. Dentro desse neurônio, normalmente, nós vamos ter a produção do neurotransmissor. Essas bolinhas vermelhas representam os neurotransmissores, as moléculas, tá? E perceberam que elas estão guardadas em vesícula. Essas vesículas, elas podem se movimentar dentro do neurônio, chegando até a membrana externa, onde vai ocorrer um processo de fusão. Nós vamos ter a fusão das membranas do neurônio com o envoltório, a membrana das vesículas. Quando acontece essa fusão, a vesícula abre, se rompe, joga ali os neurotransmissores. Que seria esta situação aqui. Vejam, elas estão armazenando. Aqui ocorre um processo de fusão das membranas e a liberação dos neurotransmissores. Esta região aqui, é chamada fenda sináptica. Então é aqui que é a fenda sináptica. Aqui é a membrana, não sei se você percebe, a membrana do outro neurônio. Aqui chamado de célula pós-sináptica. O que eu gostaria que vocês observassem é que esses neurotransmissores, eles podem ser recaptados, tá certo? Por estruturas, por canais, e eles voltam para dentro, né, para o interior da célula pré-sináptica, onde vai ser estocado novamente. Nós podemos ter aqui, enzimas. Percebeu aqui que esta enzima, que eu vou chamar aqui no ponto 2, essa enzima, ela está transformando, degradando a molécula do neurotransmissor em moléculas menores. E essas moléculas menores, possivelmente, normalmente não apresentam uma ação biológica intensa. Pode ser até que tenha, mas a tendência é que elas não tenham tanta afinidade pelo neurônio, ou como ela foi metabolizada, melhor dizendo, ela não vai exercer sua ação. Vamos ver alguns comentários aqui. Os neurotransmissores podem retornar aos terminais axônicos
para reutilização ou ser transportados para as células da glia. Células da glia são essas que estão aqui no cantinho. As enzimas inativam os neurotransmissores e os neurotransmissores podem difundir-se para fora da fenda sináptica por difusão. Nome dos principais neurotransmissores: GABA, glutamato e aspartato, acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina. Esses nomes, vocês podem ficar tranquilos, porque eles vão aparecer muitas vezes aqui no nosso curso. Nesse módulo, né, nós vamos trabalhar muito com esses tipos de neurotransmissores. Professor, esses neurotransmissores, o senhor disse minutos atrás que a gente pode desacelerar o cérebro, né, o sistema nervoso central, melhor dizendo, mas a gente também pode acelerar. Quer dizer, então, que alguns desses neurotransmissores, eles diminuem a atividade do sistema nervoso central? Sim, diminui, deprimem, são depressores. Outros neurotransmissores, muito pelo contrário, eles excitam, eles deixam o cara mais ligadão. Então pense, se o cara está muito mais ligadão, isso vai influenciar em vários órgãos, pelo menos, não em apenas um órgão. Essa manifestação do neurotransmissor, da ação do neurotransmissor, manda mensagem para o nosso corpo. Por exemplo, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência respiratória, entre outras, né? Ou então diminuir, percebem? Depende de que tipo de neurotransmissor que estará atuando, que estará agindo em dado momento. Então, o GABA tem ação depressora. Glutamato e aspartato, transmissores excitatórios rápidos. Acetilcolina, relacionado com memória e aprendizado. Dopamina, postura e movimento, relacionada com o vício, regulação do hipotálamo e da hipófise. A noradrenalina, relacionado com aprendizado e memória. Vocês viram aqui que a acetilcolina também está relacionado com aprendizado e memória. O despertar, a atenção, que é a vigília, e o humor. E a serotonina, que alguns dizem que é a droga do prazer. Prazer. Quando nós temos o caso de depressão, a pessoa não tem aquela sensação agradável da vida, né? Agradável de estar vivo, de viver. E muitos médicos, psiquiatras, psicólogos, né? Eles recomendam atividade física. Além de uma possibilidade de medicamento terapêutico, né? Forma medicamentosa, eles recomendam isso. Por quê? Porque já é sabido, você deve estar careca, eu já estou quase, né? De saber que nós temos substâncias que são liberadas e que elas já existem no nosso corpo. São chamadas de substâncias endógenas. Assim, nós temos, ao se fazer uma atividade física, uma atividade que você se divirta, que você sinta prazer, nós temos liberação de endorfinas. Endo quer dizer dentro. Endorfinas seriam como morfinas endógenas. Nós vamos ver que elas trazem aquela sensação, né, em grau menor, da morfina. A morfina é uma droga depressora, tá certo? É uma droga depressora, só que ela traz alguma parte que envolve as emoções. Por isso, a atividade física sempre é uma boa medida. E aí, dependendo do seu grau, por exemplo, de depressão, por baixa produção de serotonina, é solicitado a medicação, né? O médico solicita que você faça o tratamento. E nós temos um grande problema. Muitas pessoas não gostam e não aceitam muito a opinião de psiquiatra, nem ir a psiquiatra, a pessoa às vezes admite a hipótese. Daí, sabe o que nós vamos ver? O que são psicotrópicos. Psique, as nossas emoções. Trópico, tropismo.
Então observem que a junção de psico, que é o psique, com o sufixo tropismo, quer dizer, o tropismo é quem tem afinidade por a parte psicológica. O que é psicotrópico? Psicotrópico são drogas, são substâncias que têm afinidade pelo sistema nervoso central. Ah, isso é a definição? É. Então, psicotrópicos são as drogas que agem no sistema nervoso central. Psico significa, grego, psiquismo, o que sentimos, o que fazemos, o que pensamos. Trópico relaciona-se com o tropismo, ter atração por. Portanto, psicotrópico é atração pelo psiquismo. O que é uma droga psicotrópica? É aquela que atua sobre o cérebro, alterando de alguma forma o psique, o psiquismo. Então, drogas psicotrópicas, está confundindo aqui uma trava-língua, atuam sobre o cérebro, alterando de alguma forma e por essa razão são substâncias conhecidas como psicoativas. Isso está até no Código de Trânsito Brasileiro, quando o cara conduz sob a influência de substância psicoativa. Quando você determina a substância psicoativa, não está falando necessariamente apenas do uso de álcool. É o uso de qualquer substância que seja ativa sobre o psique. Por isso, é muito importante que a gente conheça essas criaturinhas. E nós temos uma chargezinha aqui da morte chegando para o camarada que está fumando o seu craquezinho. E aí? O nome de um filme, Matou a família e foi formar um baseado. Acho que isso aqui é uma paródia sobre um filme, Maconha é bom que acalma. Acalmou mesmo. Ele matou a família inteira, A casa toda manchada de sangue. E o cara diz que acalma. Isso é um erro, viu? É um erro. Maconha não é substância depressora. Então essa imagem, essa charge, serve justamente para isso. Para que você não se engane. Maconha não é substância depressora. Ela não age deprimindo. Ela é uma substância que mexe com o sistema nervoso central, modificando as emoções. Então a gente diz que elas perturbam o sistema nervoso central. São os perturbadores, Nós vamos ver um nome mais bacana para isso aí. Belezinha? Então, para a gente encerrar esse bloco, nós vamos ver o conceito do que é droga. Na toxicologia, qualquer substância pode ser droga. A água, por exemplo, que está aqui, ela pode ser uma droga. Claro, depende da via de administração e da quantidade, da exposição. Por exemplo, água indo para os pulmões não é nada bom. O camarada pode morrer porque nós estamos mudando, nós vamos ter uma asfixia mudando o meio. A gente inala para os pulmões gás. Quando a pessoa se afoga, ela acaba inalando, e também deglutindo líquido. E ele morre por afogamento, por exemplo. Então, meus jovens, qualquer substância pode ser considerada uma droga. Depende de vários fatores. Depende, por exemplo, da via de administração. Querem um conceito mais bacaninha? Então, o termo droga tem origem na palavra druk, proveniente do holandês antigo, e cujo significado é folha seca. Nossa, professor, folha seca? É, porque antigamente faziam-se muito as infusões, lembra de se usar as folhas, colocava em água, ou as macerações para extrair substâncias presentes nas folhas. Assim nós temos os incas, aqueles índios incas que eles mastigam a folha de coca e consomem, por exemplo, com bicarbonato para aumentar a absorção desta substância. Olha que coisa. E a folha de coca tem uma substância chamada cocaína, que é um estimulante. Estimula, aumenta a capacidade física, oxigena mais os músculos, aumenta a percepção visual, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a frequência respiratória e o cara ainda tem uma sensação de não estar com fome. Ah, então é por isso que as pessoas consomem cocaína, professor? Principalmente por isso. Ficar agitadões, desinibidos,
teoricamente com uma maior disposição, com força muscular, coisa e tal. Veja que o uso de cocaína no esporte é doping e é passível de suspensão. Então é muito importante você saber que a toxicologia ela não está presente apenas na parte criminal, também no desporto, também em causas cíveis, também em outros tipos de causas. Você está pensando assim da droguinha lá, põe um carbamato, um chumbinho para matar a pessoa, né? Sim, isso é possível. E nós temos muitos casos dessa situação. Vamos continuar? Então, essa denominação é devido ao fato que antigamente quase todos os medicamentos utilizavam vegetais em sua composição. Então, atualmente, o termo droga, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, é qualquer substância não produzida pelo organismo, então isso é importante, não é produzido pelo organismo, que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais de um de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. Então esse é um conceito bem mais amplo para droga. Qualquer coisa que você tenha no meio exógeno, né? Não é endógeno, é exógeno, que vai modificar o funcionamento do organismo. De uma maneira bem simples, seria isso. Nós vamos continuar no nosso próximo bloco. E aí? Vocês que estão acompanhando, gostando, não gostando? A água, nesse caso, não é uma droga. Vamos ver se nós temos alguém no chat. Como é que está? Se tem alguma pergunta? Eu percebi aqui alguns piscadinhos. Sabe o que acontece? Esse bendito Covid, agora tá todo mundo aqui em casa, né? Filha, esposa. Minha esposa trabalhando em home office. Minha filha mexendo enquanto isso, né? Fica ali mexendo nos seus joguinhos no Facebook, sei lá, o The Sims, entre outros, usando a internet, ferrando com o pai, que está na parte mais distante do roteador, né? Do modem, e aí de vez em quando está dando essas travadas. Mas espero que não comprometa muito. Nazaré Santos, parabéns, professor, por esse presente que o senhor nos dá, que é essa grande aula. Pena que está congelando. E a Luziane Borges disse, então, está travando aqui também. Deixa eu só pedir aqui, vamos ver como está agora, pedir para essas criaturas pararem, né, de usar tanto. Daqui a pouco acho que minha esposa já para de usar a rede e vai melhorar. Está travando ainda? Deixem para mim a mensagem se está travando ou se não está travando. Porque se estiver travando, eu dou uma paradinha. Olha lá, aqui já estou vendo até piscar. Eu peço para que elas parem de usar, né? Ver se melhora isso. Quem está assistindo, estão gostando da aula? Deixa o like. Eu estou vendo o like aqui, poxa. Tá pouco, hein? A gente poderia ter mais like. Professor, o senhor está fazendo o que olhando para os lados? Eu estou mexendo no meu cronômetro. Enquanto isso... ainda está travando, né? Eu vou colocar uma imagem aqui e vou pedir para que elas parem de usar. Então quem está chegando, tem uma galera chegando, eu vou pedir para sair da rede que eu estou usando. Aqui em casa eu tenho duas redes. Vamos ver qual que eu estou usando agora. Eita, teacher. O senhor não sabe que rede está usando? Ah, sei. Vão deixando aí a mensagem de vocês, do que vocês estão achando da aula, o que vocês esperam. Eu já vou pedir aqui para não usarem a rede X, que eu havia falado para elas usarem, que eu iria usar outro. E aí eu acabei falando besteira, né? Então deixa eu achar. Mandando mensagem aqui.
Já mandei para minha criatura. Vamos ver se ela já vai receber, para a gente continuar a não ter travamento. Então vamos ver. Porque aí você imagina, né? Tem meu computador, meu notebook, meu celular aqui. Tem, minha filha fica com o celular dela, minha esposa com o celular dela, com o notebook dela, e minha filha também com o notebook dela. Haja Cristo para ver, né? Para ter tanto uso assim. Deixa eu reduzir. Pronto, já mandei a mensagem, moçada. O que eu vou fazer, eu vou colocar aqui um slide, vou dar uma corrida rapidinho lá, falar, ó, desliga, 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 porque tá travando a aula do papai. Vamos ver se agora melhorou, né? Me diga se parou de travar, porque a minha esposa deve ter parado por agora de estar trabalhando. Aqui parece para mim ainda que está travando. Ainda está, né? Então eu vou fazer o seguinte. Só um minutinho, tá? Rapidinho. Eu vou pedir para que elas não usem mais essa rede. É pai bola. Celular e notebook, tá? O seu também. Pronto, moçada. Pedido feito. Espero que não trave mais. E agora me dê um retorno. Se eu pedir lá, se tá melhorando aí. Só pra gente saber o que eu faço. Porque se for ficar travando, é interessante que... Bárbara Castro Monteiro Loureiro. Ó, Monteiro Loureiro. Sou uma grande fã do seu trabalho, professor. Que bacana, Bárbara. Muito contente de saber que nós temos aí alguns admiradores, né? Alguns colegas, alunos que participam sempre de aulas, né? Prontinho? Então me dê um retorno, se agora parou de travar. Às vezes eu consigo ver pela cor que eu tenho aqui do painel, né? E quando começa a piscar, tô travando, mas eu fico pensando muito assim, né? Em pensar na aula e parar de olhar pro lado. Pessoal, um aviso, não é um merchan, é um aviso. Eu vou começar a fazer, na verdade, várias aulas. Eu só não estou marcando muito dia por causa desse problema todo de Covid. Eu não sei que dia que dá certo aqui. Tem minha esposa que tem que fazer as coisas dela, trabalha em home office agora e trabalha mais do que na empresa, para falar a verdade, né? Porque está suprindo aquele contato próximo que tem na indústria, e à distância parece que eles conversam mais do que dentro da empresa. Mas eu estou fazendo algumas gravações também, e quando eu faço ao vivo também gravo, por isso essas paradinhas para ajustar meu cronômetro e coisa e tal. E eu falo, até o próximo bloco. Eu vou gravar a aula daqui uns dias. Ó, eu tenho que terminar genética forense. Provavelmente a aula que vem é a melhor que vai ter dentro do assunto. Eu já comecei com genética forense, fiz 2 ou 3 aulas, se não me engano, alguma coisa assim. Já fiz vários blocos, 5 blocos eu já fiz de genética, começando desde DNA em diante. Então eu tenho que gravar um pouquinho de ossos da face do crânio, músculos da cabeça, que é um trabalho à parte, para você compreender um pouquinho mais sobre a anatomia. Tenho que gravar sistemas, de uma maneira geral, aspectos gerais dos sistemas nervoso, muscular, digestório, reprodutor, coisa e tal. Isso eu não vou fazer logo de imediato, não. Fazer toda a parte de toxicologia, estou começando hoje, e infortunística, que são os acidentes de trabalho, né, principalmente. E tudo isso é para um curso que eu já lancei de medicina legal no site do Hotmart. Então
Então, meu curso já está à venda, já tem aluno que está me procurando. Amanhã, provavelmente, sai o curso meu para ITEP e para Perito Federal Cargo 8, que é aquela parte de biológicas, que tem bastante, já disse também de genética, tem muita parte de biologia, evolução. E vou lançar alguns cursos também de química, principalmente Polícia Federal e alguns cargos para perito de alguns estados que estão para estourar a banca aí. As aulas em PDF estão todas prontas. São aquelas que eu vendia, digamos assim, né, que eu tinha parceria com Estratégia, de onde eu acabei saindo no final do ano. E esses cursos, inicialmente, eles terão PDF. Eu tenho um curso de genética forense que já está caminhando para ficar em PDF, já está pronto, mas para ficar em vídeo. E colocando um preço mais acessível. Se você achar que vale a pena, vai ter fórum, estou atualizando as questões, eu estou respondendo a medicina legal e química no TEC Concursos. Então, as questões são todas comentadas item por item, num grau de explicação muito bacana, muito massa. E isso trouxe uma melhoria muito grande para o meu material, para a parte teórica. Eu costumava ter lá 20, 30, 40 questões às vezes por assunto. Às vezes a gente, por falta de tempo, respondia só a certa ou só a incorreta, né? E não justificava as outras. Agora não, tudo justificado, tudo bonitinho. Beleza? Então, alguns nesse bate-papo já tiveram tempo de me dizer se o chat se melhorou ou não. Então me digam se melhorou ou não, para a gente continuar. Deixa eu pegar meu chat aqui. Ninguém vai falar nada se melhorou, gente? Então vou continuar. Se ninguém disser nada, lá vou eu. Vou começar o bloco 2. Ninguém quer falar mais comigo. Vou acionar aqui o meu cronômetro e a gente vai continuar a nossa aula.